Corria janeiro de 2012, o navio de cruzeiro Costa Concórdia naufragou em Itália. O caso foi célebre. Rui Almeida e a mulher iam a bordo. O jornalista fez a reportagem daquilo que se passou. Abandono de navio. Abandono. Vamos abandonar o navio nesta altura. O navio está prestes a afundar. Vamos ver, o impensável aconteceu, de facto, num cruzeiro desta natureza e com um navio destas características. Não, vai ser no pânico. Não há pânico nenhum. Vamos para o deck 4. Vamos para o deck 4. Master Station A. Vamos. Vamos, amor. Vamos, amor. Calma. Allora, A da questa parte, B da quel lato. Para aqui. Calma. Não te preocupes. Está tudo controlado. Estávamos a jantar no restaurante Roma, um dos dois restaurantes deste navio de 290 metros de comprimento. Escutámos um barulho de batimento claro em qualquer obstáculo e a que se seguiu uma quebra generalizada de energia. Eu creio que é visível na imagem, o navio está inclinado agora para o outro lado, para estibordo, isto é, para o lado direito. Já estamos a afastar, estás a ver? Esta é a operação no bote 7 do Costa Concórdia. Está cheinho que nem o ovo, aliás estão todos. Vou tentar ligar a luz da câmara. Ora, cá está, uma demonstração de que não há pânico. Ora, cá está. Cá está, estamos a descer. Estamos a descer com toda a tranquilidade, sem problemas. Sem problemas. Tranquilo, coño. Alguns barulhos. E estamos quase a chegar. São 23 horas, hora de Itália, e esta é uma situação que nenhum dos passageiros de um cruzeiro gostaria de viver. Eu diria que é uma situação imprevisível neste século. Esta é a pequena ilha onde fomos forçadamente desembarcados depois do problema no Costa Concórdia. Inicialmente avançado como um problema no sistema elétrico, nos geradores. Sinceramente não acredito. Creio que um barco com um calado de 8,5 metros e pela proximidade a que estávamos desta pequena ilha, terá embatido num rochedo, terá embatido nos baixios e por isso todos os passageiros acabaram por ser recolhidos pelos botes salva-vidas deste Costa Concórdia. São nesta altura 23 horas e 20 minutos e aquele que ali veem é o Costa Concórdia. Reparem no navio, o navio está praticamente a adornar. Esta é uma imagem que ninguém espera ver de um navio com esta dimensão. Ora, o Rui Almeida está a realizar um documentário sobre o naufrágio do Costa Concórdia e está em direto connosco. Era suposto estar na África do Sul, mas está em São Miguel. Olá, Rui. A gente nunca sabe onde é que te apanha, se na África do Sul, se nos Açores. Vendo esta tua reportagem assim à distância de 2 anos, tu, quando fizeste isto conscientemente como profissional ou passou-te assim pela cabeça e hoje olhas para isto e dizes, caramba, não era melhor eu ter-me safado? Viva, boa noite, Luciano. Eu creio que há sempre uma componente profissional presente para um jornalista. Tu estavas de férias, não é? A minha primeira preocupação naquela noite, como é evidente, era a minha segurança e a segurança da minha mulher, da Graça, e depois de ela estar salvaguardada, obviamente que há uma espécie de chip profissional que nós colocamos e a partir daí as coisas fluíram normalmente. Há aqui uma narrativa que é feita com a calma e a naturalidade permitidas por uma situação que é completamente inusitada, porque ninguém espera, de facto, quando avança para um cruzeiro desta natureza e num navio com aquelas características, que ele possa afundar. É a última coisa que alguém espera. E por isso mesmo, digamos que esta narrativa sequencial e que já está devidamente editada, foi editada pelos colegas da RTP em Lisboa logo no dia a seguir ao naufrágio, representa um pouco da tentativa de dar a conhecer o que foi uma operação que para uns resultou em pleno, para outros infelizmente não. É evidente que na altura eu não tinha
a consciência da dimensão efetiva da tragédia e, sobretudo, das 32 pessoas que acabariam por morrer, mas tinha a consciência de que era, de facto, uma situação única, uma situação que importava reportar e que importava, desta maneira, o mais simples possível, porque creio que a simplicidade nestas narrativas é o grande trunfo, que importava guardar para a posteridade, e foi o que fiz. E agora estás a fazer um documentário sobre este naufrágio. A ideia nasceu exatamente a partir do naufrágio e juntando uma paixão que tenho, que é o cinema, designadamente o cinema documental, e o facto de ter sido passageiro deste naufrágio do Costa Concórdia, e por isso mesmo o documentário surgiu, digamos, naturalmente, estava já pensado há algum tempo. Eu estive a semana passada, saí da África do Sul na segunda-feira, estive na terça, quarta, quinta e sexta-feiras em Gílio, justamente onde o navio ainda está no âmbito de uma gigantesca operação de remoção que ainda não está concluída, sê-lo-á apenas em junho, e estive a filmar a primeira parte deste documentário, que vai ter também algumas cenas rodadas no Brasil, com uma tripulante em língua portuguesa à altura do cruzeiro e, portanto, também uma náufraga, embora tripulante do Costa Concórdia. Aqui onde me encontro nesta altura, na Lagoa, na ilha de São Miguel, com uma outra sobrevivente, obviamente a minha mulher, a Graça Muniz, e depois rodarei a parte final do documentário, embora possa não ser a parte final na narrativa do documentário, em Génova, o porto italiano para o qual o navio vai ser rebocado, sendo depois desmantelado e reciclado. Rui, que retrato é que vais fazer? A pessoa mais fustigada depois, no fim daquela história toda, foi o comandante do navio. Ele tem algum lugar no teu documentário? Como é que ele fica retratado? Ele fica, eu diria, propositadamente retratado de uma forma leve. Desde logo porque é complexo fazermos juízos de valor à primeira vista. E houve, inclusivamente, passageiros, recordo, que na véspera do naufrágio se orgulhavam de ter tirado 5, 6 fotografias com o comandante e no dia a seguir ao naufrágio já diziam que o comandante queria era estar a altas horas da noite nos bares do navio a beber copos. Portanto, há aqui, de facto, uma lógica de raciocínio que é muito própria do passageiro, que é muito emocional, e eu creio que devemos distanciar-nos um pouco. Neste caso, não enquanto jornalista, porque, como sabes, a grande diferença entre a reportagem e o documentário é que o documentário permite-nos um ângulo pessoal de avaliação e um ângulo pessoal de análise. E o meu ângulo de análise, não desculpabilizando, obviamente, o comandante Francesco Schettino, mas deixando para a justiça italiana o apuramento efetivo dos factos, é que numa situação destas ele não pode de todo ser o único culpado, não será o único culpado. Há em cascata, desde logo porque ele é apenas o topo da pirâmide, há alguns responsáveis também que devem efetivamente ser condenados, e daí que a abordagem que vamos fazer no documentário, na narrativa do documentário, às responsabilidades, à vitimização do comandante Schettino, seja propositadamente uma abordagem bastante leve. Rui Almeida, voltamos então à nossa conversa. Este documentário depois é para ser exibido em Portugal ou é para ser exibido internacionalmente? Já tens alguma ideia de como é que vai ser? Tenho uma ideia, embora obviamente ainda estejamos a algum tempo da estreia. A ideia é, e até porque há aqui determinadas nuances de timing na própria rodagem do documentário que têm de ser respeitadas, desde logo o facto de o navio só chegar ao seu porto final em julho, agosto, e será a Génova, mas creio que seria interessante estrear o documentário em janeiro de 2015, justamente 3 anos depois da catástrofe, que foi, recordo, no dia 13 de janeiro, uma sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, e vamos fazer 2 versões, uma versão em língua portuguesa e uma versão em língua inglesa, e a ideia é colocá-lo nos circuitos internacionais, designadamente nos festivais internacionais de curtas, considerando que o documentário vai cumprir os pressupostos técnicos de uma curta-metragem, isto é, vai ter menos de 40 minutos, incluindo créditos. Estamos a apontar para uma duração entre os 27 e os 30 minutos. Rui, estamos mesmo à beira do fim da nossa conversa, mas queria só que fizesses um balanço. Tu trabalhas agora para Super Sport, não é? Que é um canal de desporto da África do Sul, que também tem uma emissão em português, presumo que por causa ali de Moçambique e da própria... E Angola. É um trabalho que te está a satisfazer?
Completamente, eu juntei-me à Supersport há 4 anos. A Supersport é a segunda maior cadeia mundial de televisão desportiva, depois da ESPN. Nós temos 21 canais, 18 em língua inglesa, 3 em língua portuguesa, e transmitimos para 39 países africanos, entre os quais, obviamente, e daí a necessidade dos canais de língua portuguesa para Angola e para Moçambique, mas transmitindo também para outros 37 países do continente africano. É, portanto, uma estação continental e é um trabalho interessantíssimo, desde logo por uma diferença abissal na cultura da empresa, no modo de abordar o jornalismo, no modo de o concretizar e, sobretudo, porque me permite. Enfim, as viagens acabam por ser transversais na minha carreira de 28 anos, mas porque me permite trabalhar num outro continente com profissionais de topo, com capacidades tecnológicas muito acima daquelas que vemos normalmente na Europa e permite-me continuar ligado a este mundo que agora, por via da globalização, é cada vez mais o nosso mundo. Mas eu costumo dizer, já agora, Luciano, que eu consigo ver a RTP Açores através da internet na África do Sul e não consigo aqui nos Açores ver a Supersport por questões de direitos. Portanto, a globalização ainda não é assim tão ampla quanto isso e neste caso, ainda bem que eu consigo ver a RTP Açores na África do Sul. Rui, muito obrigado pela tua participação no correspondente.rtp.pt.